Estamos ao vivo. Agora são 9h26, então ainda é bom dia para você. Vamos lá, deixa o Instagram trabalhar e avisar que nós estamos aqui. Quero compartilhar algo com você. Vou abrir aqui rapidinho para compartilhar algo. Quero deixar algo para você. O que é o rugido do leão? O rugido do leão é o despertar, né? Quando você vai entender quem é o leão, o que acontece, ele é o rei da selva, né? E nós temos o leão da tribo de Judá, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. E o que é o rugido do leão? É aquele momento que você para e desperta para aquilo que você realmente precisa fazer. E muitas vezes o que acontece, as pessoas na parte da manhã ainda estão sonolentas, estão travadas, estão ali precisando de quê? De um despertar. E o que eu quero deixar aqui para você, né? E é desejo do meu coração que eu possa fazer isso mais vezes, de preferência todos os dias. Vim aqui deixar para você algo que funcione na sua vida como o rugido do leão. E como essa aqui vai ser a primeira vez, o que eu preciso fazer? Explicar para você o que é o rugido do leão. O rugido do leão é o quê? Veja bem, o leão, quando ele se posiciona na selva, veja bem, pode estar mal algazarra na selva, mas a partir do momento que o leão chega ali, ele se posiciona, ele libera o seu rugido, no momento que ele faz o seu rugido sair de dentro dele, todos dentro daquela geografia, eles vão se recordar que o rei está ali. E isso desperta as pessoas, isso faz com que as pessoas que estão ali, sabe, os animais que estão ali, eles sejam lembrados de que o leão é o rei e que ele está acordado, por isso ele está bradando, por isso ele está rugindo. A gente está ouvindo legal? Jéssica, você que está aí, o som tá bom? Responde para mim. Aí o que acontece? O leão, ele se faz ser lembrado. E é interessante que quando ele libera o seu rugido, o rugido dele alcança quilômetros dentro da selva. Maravilha, Jéssica, obrigado. O rugido do leão, no momento que ele abre a boca, ele abre a sua boca e libera o seu rugido, aquele rugido ele vai percorrer, o som do seu rugido vai alcançar a geografia, se eu não me engano, em torno de 5 quilômetros quadrados. Então, todos dentro daquela geografia sabem que o rei está ali e sabem que ele está acordado. E por que o rugido do leão? É muito interessante que a cada manhã eu e você possamos acordar rugindo, liberando o nosso rugido, liberando o som da nossa voz. E presta atenção, nós estamos vivendo uma década profética. Dentro do calendário de Deus existe o calendário de Deus e o calendário do homem. Eu vou falar com você do calendário de Deus. Dentro do calendário de Deus, nós estamos vivendo a década profética da voz. É a década profética onde a nossa voz, veja bem, dentro do contexto bíblico, a voz ela já tem um poder. Poder para dar vida ou poder para dar morte. Agora, presta atenção, na década que nós estamos vivendo dentro do calendário bíblico, é a década da voz, é a década da palavra. Ou seja, tudo aquilo que eu falo nessa década tem muito mais força, tem muito mais poder. Há uma liberação, né, da parte de Deus para que a voz ganhe uma nova amplitude. E pessoas, quando entendem isso, elas vão aprender a se posicionar e vão aprender como falar. Se a vida e a morte estão no poder da língua, se eu vivo por aquilo que eu falo, se eu vou viver por aquilo que eu declaro, então eu preciso aprender a usar a minha boca. A minha boca, ela é como uma fonte, ela pode jorrar, no livro de Tiago fala sobre isso, água salgada e água doce. Mas veja bem, eu tenho que escolher, decidir, me policiar qual tipo de fonte, qual tipo de água, qual tipo de produto a minha boca vai liberar e vai criar. Então, isso é muito importante, por quê? Porque eu estou vivendo uma década profética. E dentro dessa década profética eu preciso aprender a falar aquilo que o céu está falando. O que os céus estão falando? O que os céus estão liberando? Veja bem, o que a cada dia, quando eu acordo, o que já foi falado no trono de Deus? Eu preciso buscar ter
essa revelação, alinhar a minha boca aos céus e declarar e falar aquilo que os céus estão falando. Então, quando eu falo de rugido do leão, o que eu posso deixar aqui para você nesse primeiro dia para você entender? Veja bem, Deus ainda fala, isso que você precisa entender e guardar. Deus ainda fala. Só que quando Deus fala, como que Deus fala? O primeiro lugar onde eu vou encontrar Deus falando é através da sua palavra. Então eu vou ali, eu leio a palavra de Deus, eu alinho o meu coração com a palavra de Deus, eu me alimento da palavra de Deus. E no momento que eu faço isso, o que acontece? Eu estou sendo cheio da palavra de Deus. Então existe um primeiro momento onde eu paro, onde eu me alimento, onde eu sou inspirado pela palavra de Deus. Eu preciso me inspirar. A palavra de Deus, ela foi escrita debaixo de inspiração. Eu e você, quando lemos a palavra de Deus, somos inspirados pela palavra de Deus, somos cheios, somos animados por essa palavra, somos reanimados pela palavra que nós estamos lendo. Agora, preste atenção, tem pessoas que falam assim, eu leio e não entendo. Então, eu preciso buscar construir as linhas neurais espirituais. A minha mente é renovada quando eu leio a palavra de Deus, mas mais do que ler, é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. O texto que eu quero deixar aqui para que você possa, nesse primeiro dia, entender o que é o rugido do leão, está lá em Josué 1, você pode ler do 1 ao 9. Mas o verso que eu quero deixar aqui para você entender o que é o rugido do leão, ele está aqui, verso 8, Josué 1, no verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que eu quero deixar para você? Veja bem, eu preciso não só ler a palavra do Senhor, é isso que ele está falando para Josué. Vamos só contextualizar o momento que Josué estava vivendo aqui. Veja bem, qual era o momento de Josué aqui? Josué estava assumindo como líder a nação de Israel. Ele caminhou ao lado de Moisés durante os últimos 40 anos como o cara da água. O cara que levava água, o cara que levava a toalhinha, o cara que servia a Moisés. E quando chegou a hora de Moisés ser recolhido pelo Senhor, ele precisava de um sucessor. Deus não buscou o sucessor de Moisés dentro da casa de Moisés. Deus olhou para aquele que servia a vida de Moisés, aquele que honrava a vida de Moisés. Eu vou herdar a unção que eu sirvo. Eu vou continuar a caminhada da unção que eu sirvo. Então, é muito importante, interessante você entender que você recebe a unção que você serve. Moisés tinha a Josué como o seu servidor e ele servia a ele em tudo. Tarefas do dia a dia, situações do dia a dia. Quando Deus precisou do sucessor, ele olhou para a pessoa que estava mais próxima, a pessoa que conhecia a vida de Moisés mais de perto. Só que veja bem, cara, imagina você substituir um grande líder, porque Moisés foi um grande líder. Então, eu vejo que por esse primeiro capítulo do livro de Josué, havia uma certa insegurança, e essa insegurança ela é totalmente legítima, porque veja bem, ele tinha total clareza de quem ele estava substituindo, mas ele também tinha total clareza da sua dificuldade, da sua incapacidade, e que Deus estava chamando ele para fazer algo muito grandioso. Então você vê no capítulo 1 de Josué, do verso 1 ao verso 9, Deus animando. O texto fala assim, Deus fala a Josué e anima-o. Ou seja, a palavra que Deus estava liberando sobre a vida de Josué era para animar a ele, para que ele pudesse ser forte na tarefa que Deus estava confiando nas mãos dele. E no verso 8, o que acontece? Não cesse de falar deste livro da lei, ou seja, leia, medite, olha ele aí, o homem do secreto. Leia, medite na palavra, na lei do Senhor. Até aquele momento eles tinham a lei. O que Deus chama ele a fazer? Leia, medite. Uma coisa é você ler,
outra coisa é você meditar. Então veja bem, não cesse de falar, fale do livro da lei, recite as escrituras, fale das escrituras, fale da palavra de Deus. Só que veja bem, a segunda coisa que ele deveria fazer, meditar nela dia e noite. E é a palavra meditar que eu quero te chamar a atenção aqui. Veja bem, o que é meditar? Para algumas pessoas, meditar é ficar somente passando isso na minha mente. Beleza. Vamos ampliar o significado da palavra meditar. No original é a palavra hagá, significa gemer, rosnar, proferir, significa cismar, resmungar, meditar, significa inventar, conspirar, falar. Então veja bem, enquanto eu estou gemendo a palavra de Deus, o que é gemendo? Essa palavra falou comigo. Rosnar, igual um cão, né? Proferir, o que é proferir? É falar. Profira a palavra do Senhor. Fale a palavra do Senhor. Fala de conspirar. Agora, tem um significado aqui que me chama muita atenção, que é a palavra rugir. Você deve rugir a palavra de Deus. O que é rugir? Guarda isso. Quem que ruge? Qual é o animal que ruge? O animal que ruge é o leão. Então veja bem, eu comecei falando com você que no momento que o leão ruge, ele declara para a selva que ele está acordado, e esse rugido, ele espanta todo e qualquer invasor. Quando o leão está rugindo, querido, não tem uma besta, não tem ninguém que seja besta de chegar perto de um leão rugindo. E onde que eu alinho isso com a minha vida para entender o que a palavra está me chamando aqui? Antes, medita nela. Quando eu trago a palavra que eu li, que eu fui inspirado por ela, e eu começo a meditar, eu estou esculpindo leões. Imagina que você pega uma madeira que não tem forma, que é um pedaço de madeira. E você você pega um formão e um martelo e começa a cunhar ali, começa a dar uma forma física. E essa forma física é um leão. Veja bem, sabe aquelas mansões que a gente vê em filme? Onde na porta da entrada tem 2 leões? Você fala assim, que casa imponente, que casa bonita. Logo na entrada tem 2 leões. Que coisa bonita, que inspirador. Você já viu isso? Você gosta disso? Qual que é a sensação que você tem quando você chega na porta de um estabelecimento, tem 2 leões ali? Dentro do que nós estamos falando, são leões de madeira, são leões de pedra. Agora, para e presta atenção. A palavra meditar no original significa também rugir. Então, o que eu vou desenvolver na minha vida enquanto eu estou no processo de meditação da palavra de Deus? Eu estou desenvolvendo leões que vão ficar à porta da minha mente, guardando a minha mente. Eu estou criando leões espirituais que vão ficar na porta da minha mente. Para quê, Adriano? Para quê? Para no momento que uma seta do inferno, uma flecha do inferno, um demônio tentar tocar na minha mente, o leão ruja. Qual leão que vai rugir? A verdade que entrou na sua vida, que você meditou, que você falou e que você rugiu. Então o processo de meditar na palavra de Deus vai desenvolver na sua mente leões espirituais que no momento, Jéssica, que você começa a ser atacada na mente, esses leões vão rugir. Se você desenvolve na sua mente aquilo que Deus fala a respeito, a palavra de Deus fala a respeito de saúde, quando você recebe uma palavra de que você está doente, esse leão vai rugir. Esse leão vai falar, o meu Deus é Jeová Rafá. Ele é aquele que sara. Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e eu sou curado. Os leões começam a rugir. Você não abraça a palavra negativa como uma verdade, mas você começa a soltar os leões, e esses leões começam a rugir. Existe um campo de batalha que é o campo de batalha da mente. Só que o que? Quando a minha mente não foi renovada pela palavra de Deus, tudo aquilo que o mundo joga contra a minha vida, eu começo a aceitar como uma verdade, e isso vai se estabelecendo na minha vida. Porém, quando eu vou tendo esse trabalho, isso é trabalho, querido, isso é desenvolvimento intencional.
Eu vou desenvolver isso intencionalmente. Eu vou alimentando a minha vida com a palavra de Deus, e como a palavra fala que não cesse de falar. Eu falo. Antes medita nela, de dia e de noite. Eu trago a palavra como uma meditação na minha vida. Eu estou desenvolvendo leões. Esses leões, no momento que eu sofro um ataque, seja em qualquer área da minha vida, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Esses leões começam a rugir. Eles vão começar a liberar a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus, aquilo que os céus já falaram. Eu vou liberar isso e o leão vai rugir. E quando ele rugir, esse ataque é paralisado. Esse ataque cessa. Por quê? Ninguém é doido de chegar perto de um leão. Mas qual é o problema? Hoje nós temos pessoas que até leem a palavra de Deus, mas elas não meditam. Meditar, querido, é desenvolver os seus leões. Cada vez que você passa tempo meditando na palavra de Deus, você está fortalecendo, você está alimentando, você está desenvolvendo os leões espirituais que ficam na porta da entrada da sua mente. Aí o que vai acontecer? Todas as vezes que você for atacado, você tem uma palavra a liberar a respeito daquilo. Você tem o rugido do leão e você vai espantar esses inimigos e eles não vão mais conseguir prevalecer sobre a sua mente. O que é importante, vou deixar isso aqui para a gente encerrar. Romanos 12, no verso 2, apóstolo Paulo ele fala assim: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Entenda isso, transformar. Ele chama todo cristão, todo filho de Deus a viver uma transformação que acontece na mente. Isso fala de quê? Fala de transformar a minha alma, a minha vontade, as minhas emoções, a minha percepção. Precisa passar por um processo de transformação. E como que eu vou fazer isso? Isso é intencional. Isso não acontece por acaso, por acidente. Eu tenho que colocar o meu coração e trabalhar nisso todos os dias. Um pouco todo dia. Por isso eu vou vir aqui, o desejo do meu coração é vir aqui e deixar um rugido do leão todo dia. E na hora que você puder, ou você vai assistir ao vivo, ou você vai assistir a gravação, mas é um rugido, é algo que quando você ouvir, vai ser sempre um vídeo curto, hoje está sendo mais longo, só para me explicar o que eu quero compartilhar com você. Mas o que vai acontecer? Quando você abrir aqui e assistir, participar do rugido do leão, você vai receber algo que vai ativar o seu espírito, algo que vai levar você a meditar na palavra de Deus e desenvolver os seus leões. E a começar a liberar esse rugido. Eu vou compartilhar com vocês vários rugidos na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida amorosa, na área da saúde, na área profissional. Eu vou compartilhar rugidos que quando você entender, que você meditar, isso vai, gerar na sua mente os leões, a transformação que Paulo fala de Romanos 12, no verso 2. Agora, veja bem, a salvação, ela é pela graça. Eu não preciso trabalhar. Alguém trabalhou por mim. Eu só tenho que receber a transformação. Agora, a salvação. Agora, a transformação, querido, ela depende de você realmente se comprometer. E o desejo do meu coração é que você que está assistindo e vai assistir a esse vídeo, você entenda, né, o quanto você precisa ser transformado e que você se comprometa para viver a sua transformação. E o rugido do leão tem tudo a ver com isso. Então, Deus abençoe você. Amanhã eu vou vir aqui, vou soltar o rugido do leão. Amanhã realmente a gente começa a essa jornada. Vão ser rugidos que vão ir para toda a área da vida. Cada área da sua vida, na vida emocional, vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, na sua vida profissional. O que a Bíblia fala a respeito disso? O que eu preciso saber que a Bíblia fala a respeito da minha vida profissional que eu não sei e por isso eu estou vivendo uma vida profissional muito abaixo daquilo que Deus tem para mim? Então eu preciso transformar a minha mente, eu preciso entender, eu vou meditar nisso, eu vou desenvolver os leões da minha mente. Quando Satanás quiser falar que eu sou um fracassado, o que eu vou falar para ele? O que a Bíblia fala? O que Deus fala? Eu vou alinhar minha boca e eu vou falar isso. E nessa década profética você vai ver que coisas vão começar a romper a partir do momento que você começar a permitir que esses leões rujam na sua mente e você abra a boca e dê voz àquilo que Deus já fala. Então Deus abençoe você. Se fez sentido para você, o vídeo vai ficar salvo. Esse aqui é só para explicar esse projeto. Eu quero que você compartilhe ele com o maior número de pessoas. Você que está assistindo, você que vai assistir, compartilha. Amanhã, eu não sei a hora, mas o vídeo vai estar aqui, antes do almoço, tá bom? Deus abençoe vocês. Shalom, shalom.